Opa, tudo bem? Eu sou Robson, sou professor de Física das turmas ITA do Poliedro de São José dos Campos e de São Paulo. Eu espero que você tenha gostado da questão 15. Vamos resolver ela? A questão 15 diz o seguinte: sobre uma mesa horizontal lisa, há uma barra delgada de comprimento L e massa m. Na extremidade A da barra, há um inseto I1 de massa m/3 e na extremidade B, um inseto I2 de massa m/6. No instante T1, os insetos, anteriormente em repouso, começam a se mover sobre a barra, um em direção ao outro, ambos com velocidade v em relação à mesa. Ao se encontrarem, o inseto 1 engole o inseto 2 e passa a se mover com velocidade v/2 até atingir o ponto B no instante T2. A figura mostra uma vista superior dessa mesa horizontal. O valor absoluto do deslocamento da extremidade A entre os instantes T1 e T2 vale. Pois bem, essa questão aqui é uma questão em que muitas coisas acontecem, mas em que a gente pode driblar boa parte dessas coisas usando a abordagem certa, que no caso dessa questão aqui é uma abordagem por centro de massa. Imagina assim, você tem um sistema composto pelo inseto 1, pela barra e pelo inseto 2. O inseto 1 está se mexendo, o inseto 2 está se mexendo. Consequentemente, a barra vai se mexer. Só que se você pensa nesse sistema como se fosse uma coisa só, esse sistema está isolado do resto do universo. E se o sistema está isolado do resto do universo, a gente pode impor algumas restrições sobre o centro de massa do sistema. E isso vai ajudar a gente a calcular especificamente o deslocamento da barra, que é o que o enunciado está pedindo. Então, ó, aqui eu coloquei a situação inicial, que é a posição inicial da barra, e a situação final, que eu vou preencher aqui junto com você. Na situação inicial, que é com a barra aqui, a gente tem o inseto de massa m/3 na extremidade esquerda, o inseto de massa m/6 na direita, e a nossa barra, que tem massa m, e essa massa m a gente pode concentrar no meio, já que a barra é homogênea. Graças ao movimento dos insetos, a barra vai se mexer. Então, digamos que a barra vem um certo tanto para a esquerda. Vamos colocar aqui. Digamos que a barra se desloque d para a esquerda. Embora eu tenha colocado para a esquerda, não teria problema nenhum se no seu desenho você colocasse para a direita. Caso o seu chute, da direção para onde ela se mexeu esteja errado, você vai descobrir uma distância negativa. Então não tem problema nenhum. Mas digamos que seja para a esquerda. A situação inicial está perfeitamente configurada. A gente tem que configurar a situação posterior. Na situação posterior, nada acontece com o centro de massa da barra, e o enunciado fala que o inseto 1 engole o inseto 2, e esse inseto se dirige para a extremidade direita. Então a ideia é que no final, na extremidade direita, a gente vai ter um inseto cuja massa é igual à dos dois, já que um comeu o outro. Se você somar m/3 com m/6, a massa na extremidade direita vai ser exatamente m/2. E agora dá vontade de falar do centro de massa do sistema. Só que para isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente pode falar da aceleração do centro de massa, da velocidade e da posição, mas o que a gente pode falar de cada um é diferente. Então, acompanha comigo aqui o raciocínio. Esse meu sistema é um sistema fechado, ou melhor, isolado, se você preferir. Então eu posso dizer que o somatório das forças externas ao sistema é zero. E não tem problema a gente usar a notação vetorial aqui. O somatório das forças externas é zero. Se o somatório das externas é zero, em particular, a aceleração do centro de massa também é zero. É só aplicar a segunda lei de Newton para o centro de massa. Então, em particular, daqui eu deduzo que a aceleração vetorial do centro de massa é zero. É o vetor nulo. Mas, ora, se não há aceleração do centro de massa, então a velocidade do centro de massa ela tem que ser constante no tempo. A gente pode representar isso assim.
o vetor velocidade do centro de massa é constante no tempo. O que já ajuda a gente, mas nós podemos ir um passo adiante. Entendi, o vetor do centro de massa, o vetor velocidade, ele não muda no tempo. Mas pensa só, o enunciado conta pra gente que inicialmente o sistema estava em repouso. Então, se no instante inicial a velocidade do centro de massa é zero, isso aqui conta pra gente que a velocidade não muda, agora sim a gente pode deduzir que a velocidade é zero o tempo todo. Vamos escrever assim. Como V do centro de massa igual a zero no início, se a velocidade é igual a zero no início e ela é constante o tempo todo, ela é zero o tempo todo. Agora sim, se ela é zero o tempo todo, a posição do centro de massa não muda. E é aqui que a gente vai atacar. X do centro de massa é constante no tempo. Talvez você tenha sentido a vontade de falar isso aqui desde o início, mas cuidado que isso pode ser uma armadilha. Você tem que passar por esse fluxo aqui de maneira coerente até você garantir. Não, não, não. O x do centro de massa é constante no tempo. Só que agora que a gente já garantiu, vamos partir para os cálculos. Todas as massas representadas aqui, todas as massas representadas aqui. Para falar de coordenadas, nós temos que definir um sistema de eixos. Então, você pode colocar ele onde você quiser. Eu vou colocar o sistema de eixos coincidindo com a extremidade esquerda da posição inicial da barra. Então aqui, y, e aqui o meu eixo x. Naturalmente, então, a origem do meu par de eixos vai ser a extremidade esquerda da barra. Vamos fazer algumas contas. Pensando no início, quem é o x do meu centro de massa? Na situação inicial, o x vai ser, para cada uma das massas, primeira massa, coordenada dela, 0, vezes a massa correspondente. Segunda massa, coordenada dela, L sobre 2, vezes massa correspondente. Terceira massa, coordenada dela, vai ser L vezes massa correspondente. Tudo isso dividido pela soma dessas massas. A soma dessas massas vai ser m sobre 3 mais m sobre 6. Beleza? Não vamos simplificar essa expressão, vamos deixar ela desse jeito. Agora vamos olhar para a situação posterior. O x do centro de massa na situação posterior, que eu vou chamar de xcm', ele vai ser primeira massa coordenada dela. Atenção a como a gente vai obter essa posição aqui. A partir da origem, eu vou d para a esquerda e a partir do d, eu vou L sobre 2 para a direita. Então, essa posição será menos d mais L sobre 2, vezes a massa do meio, que é m. E para a massa da extremidade, a partir da origem, eu vou d para a esquerda, depois eu vou L para a direita. Então, mais, abre parêntese, menos d, mais L, a massa total ali dos insetos, que vai ser m sobre 2. Tudo isso dividido pela soma dessas massas. Não houve mudança de massa de um caso para o outro. Então, essa soma aqui, m mais m sobre 2, vai ser a mesma soma do denominador anterior. Se a posição do centro de massa não mudou, a gente pode igualar esse x a esse x. Então, fazendo x do centro de massa igual a x' do centro de massa, a gente vai ter. Repara que quando eu igualar, os denominadores que são iguais vão cortar. Então eu vou escrever apenas o numerador.
Numerador do primeiro vai ser L sobre 2 M mais L M sobre 6. Numerador do segundo, menos D mais L sobre 2 vezes M mais menos D mais L M sobre 2. Podemos fazer simplificações. A massa M corta em todas as parcelas. Então, aqui embaixo, para a gente se livrar desses denominadores, eu posso, por exemplo, multiplicar os dois lados por 6, que é o maior denominador. Multiplicando por 6, eu vou ficar com 3L mais L sendo igual a menos 6D mais 3L. Tem um 2 aqui, então esse parêntese vai ficar multiplicado só por 3, menos 3D mais 3L. Reorganizando aqui. Vamos deixar o que tem D, que é a grandeza que nós queremos, do lado esquerdo. Então a gente vai ficar com 9D do lado esquerdo, sendo igual a, eu tenho 4L desse lado, e do lado direito eu tenho 6L. 6L menos 4L, 2L. Isolando o D aqui, o nosso D vai ser 2L sobre 9, que é a resposta do nosso problema. Como deu positivo, significa que eu acertei o lado para onde a barra se moveu. Claro, você pode parar e pensar alguns segundos em qual é o lado para onde a barra com certeza se moveu. Mas a verdade é que você não precisa fazer isso. Dá um chute e, baseado no seu chute, você constrói tudo de maneira coerente, que aí a matemática vai te contar, por meio do sinal, se você acertou ou não. E aí é só inverter o sinal, caso você tenha errado. Então, o que eu quero que você leve daqui? Existem situações, existem problemas em que vários integrantes do meu sistema estão se mexendo. Vai para lá, vai para cá, tem uma certa velocidade agora, muda de velocidade depois. Porém, se você puder pensar nesse sistema como sendo uma coisa fechada, você provavelmente vai conseguir impor restrições sobre o centro de massa. E isso facilita enormemente a sua vida. Repara que em nenhum momento eu olhei para as velocidades que estavam no enunciado. Se você fosse considerar elas, você teria um trabalho muito maior para chegar nessa resposta. Então, não se confunda com esse fluxo aqui, é muito fácil se equivocar, mas se você andar atentamente, como eu sugeri aqui, vai dar tudo certo, tá bom? Então, por esse vídeo a gente fica por aqui, bom estudo para você e até mais.